Então, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso seminário. Queria pedir um favor assim, a todas vocês que estão aqui para nos ajudar a divulgá-lo. Os seminários acontecem mais ou menos quinzenalmente, mas a gente, por exemplo, teve semana passada, nessa semana que vem, então tem semanas que são mais intensas. E a gente está nessa transição que vai durar algum tempinho ainda de prédio, então que as pessoas se acostumarem onde o nosso prédio está, se acostumarem onde as coisas estão acontecendo. Então eu queria pedir muito, principalmente para os alunos de graduação e de pós, para ajudarem a trazer os colegas de vocês, para eles virem. Eu estava conversando com a Bruna agora, que é caloura, que os seminários são uma super porta de entrada para os alunos que estão querendo conhecer a antropologia, que vêm de outras áreas, ou então que estão começando o curso, né? Tem uma variedade de temas, de procedência, né, institucional dos professores que vêm. Então, eu acho que é sempre uma oportunidade bacana de socialização na antropologia. Hoje a gente tem, então, um grande prazer de receber a professora Juliana Mello, que, por coincidência, é minha contemporânea de graduação. E ela fez graduação aqui na Universidade de Brasília, ela foi orientada pelo Stephen, pelo Martino, Vion. Depois do mestrado, ela fez com o professor Marlon Teixeira o mestrado na Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, na UFSC. E depois ela voltou para cá, para ser orientada pelo professor Paul, e fez o doutorado dela aqui. Né? Atualmente ela é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, e hoje ela está conosco aqui. Então, como de praxe, a gente tem mais ou menos uns 45 minutos para ela poder apresentar as ideias dela. E depois eu abro e medio um pouco a conversa e as perguntas que vocês tiverem para ela. Vocês ficarem à vontade para perguntar. Obrigado. Queria agradecer a Soraya pela organização desse evento. Para mim é muito importante estar aqui, até porque eu venho daqui, né, tem toda uma trajetória. Vou apresentar esse trabalho que, na verdade, ele ainda tem um caráter inicial, vou trazer algumas questões instigantes para a gente pensar e apresentar um contexto, né? Então, justiça, amor e criminalidade, acessos etnográficos e narrativas femininas sobre o contexto prisional. Qual é a proposta? Vou ler um pouco. A proposta é pensar o contexto prisional a partir de dois pontos de vista. Mulheres em situação de prisão e mulheres que realizam visitas íntimas aos seus companheiros dentro desse contexto. Então, estou pensando nessas duas situações e pensando na continuidade entre elas. O que eu pretendo? Apresentar um panorama sobre o contexto prisional, um breve panorama, demonstrando a circularidade de determinadas questões que se apresentaram no campo. E uma das questões que se apresentou muito forte foi a relação entre justiça, criminalidade, punição e emoções, particularmente no sentido do amor. Tá? Queria dizer que esse não foi o foco inicial das nossas pesquisas. Esse trabalho, inclusive, ele é fundamentado, né, em duas pesquisas de dois orientandos meus, que são o Leonardo Santos e o José Alberto Cavalcante. O Leonardo trabalhou com as mulheres na prisão e o Cavalcante trabalhou com as mulheres nas filas. E eu acompanhei esses trabalhos e tenho vários acessos etnográficos, mas não tenho propriamente um trabalho denso, né, dentro desse contexto. E foi o Leonardo que trouxe, né, essa ideia de emoções e de amor, que era uma coisa que parecia completamente absurda, né, inicialmente. Como é que eu vou pensar num contexto de violência tão grande e pensar nessa ideia, mas as narrativas trouxeram isso de uma forma muito forte. Né? E através desse sentido, eu acho, através das emoções, se a gente pensá-las como uma gramática social, a minha proposta é mostrar que ele tem uma sensibilidade jurídica específica, né? E mostrar ao mesmo tempo como as mulheres costumam ser punidas severamente, talvez muito mais do que os homens, né? Quando elas se envolvem em contextos, né, de violência e criminalidade, quando elas transgridem ao ideal estereotipado, né, da mulher como mãe e mulher, né? E como mãe e esposa, né? Foco etnográfico é a ala feminina do Complexo Penal Dr. João Chaves, o Presídio Provisório Raimundo Nonato, Natal, Rio Grande do Norte. Só para dizer, essas duas unidades elas são contíguas, elas fazem parte do antigo Complexo Penal João Chaves, que foi demolido em 2003, conforme vou apresentar em dados históricos previamente falados. Então, a fundamentação dos trabalhos, né, dos dois orientantes que fazem parte do projeto de etnografias do Sistema Judiciário Prisional, Justiça e Criminalidade em Perspectiva, por mim coordenado. Uma questão inicial, né, emoções em contexto prisional. Foram exatamente os percursos da pesquisa que levaram a trazer esse tema, conforme eu disse anteriormente, não cogitava isso.
que emoções estavam presentes nas narrativas e nas experiências dessas mulheres. Humilhação, dor, sofrimento, abandono, solidão, rancor, ódio, revolta, amor, afetividade, saudade, nostalgia, melancolia, medo, apatia, ociosidade, ira, né? Então todas essas emoções elas estavam presentes. Mas, ao analisar esses dois contextos narrativos das duas mulheres nesse contexto, a ideia de amor ficou muito forte, né? E das emoções também. Como as emoções, de certa forma, são usadas? Elas são usadas, de certa forma, pelos agentes penitenciários para promover o controle dessas mulheres. Então, medo e castigo, ou ameaça de castigo, é um sentido. A ideia da punição, quando eu proíbo, por exemplo, a determinadas visitas, aí, ou se eu tenho uma relação homoafetiva, lá em Natal não se costuma deixar uma companheira entrar de forma nenhuma. E ao mesmo tempo que essas emoções são usadas, né, para controlar, então colocar as mulheres na solitária, em contato com ratos, em contato com pessoas doentes, né? Isso fortalece essa prisão, mas ao mesmo tempo as emoções são utilizadas também para subverter esses muros, né? Quando elas constroem relações de afeto entre elas, quando elas constroem cotidiano, elas podem dizer que no presídio, né, um termo dela é cobra comendo cobra, né, tem muitas brigas, essas brigas interpessoais costumam ser punidas pela direção, etc. Mas há relações de afeto entre elas e companheirismo, e de uma forma intensa, apesar das bases instáveis. De uma forma mais intensa porque muitas dessas mulheres, às vezes, elas têm filhos dentro do presídio, e quando elas saem, quando as crianças têm que sair com 6 meses de idade, a família, geralmente é uma coisa que eu vou colocar mais adiante, a família abandona, os parceiros abandonam, e geralmente quem fica com os filhos dessas crianças são as egressas, as companheiras que elas, e não só de relações sexuais, mas de relações de amizade. Então são essas egressas que ficam com os filhos, que levam mantimentos para essas mulheres, que levam informações sobre os processos. Então, as emoções, as relações de afeto entre elas, apesar de toda a dificuldade, elas também ajudam a romper, né, dar uma porosidade a essa instituição total, né? Qual o papel do amor nesses dois contextos, a partir da narrativa de mulheres encarceradas e mulheres como visitantes e companheiros privados de liberdade? No caso de mulheres encarceradas, todas as mulheres entrevistadas falaram que estão presas por amor. Elas estão por um companheiro, por uma relação afetiva. Então, se envolveram, um companheiro teve, por exemplo, tem envolvimento com drogas, elas não denunciaram, foram coniventes, ou eles foram presos, assumiram uma boca, ou disseram que dentro das filas do presídio, às vezes vai com uma irmã de um presídio, conhece uma má companhia. Então, todas elas vão falar que estão presas em virtude de uma relação afetiva, né? E isso, então, elas falam, eu estou aqui por amor, mas eu fui abandonada. Então, dentro do presídio, esse amor vira solidão, abandono, melancolia, rancor. E nas filas dos presídios, o que acontece? É de novo o amor que aparece como uma coisa muito forte, né? E o amor e suas derivações, que a gente não pode pensar em termos homogêneos. Porque às vezes essas mulheres, elas aparecem com hematomas, né, que contraídos durante as visitas. Não é o caso abordado no João Chaves, mas a gente sabe que tem pagamento de dívidas de preso, que envolve inclusive estupro coletivo dessas mulheres quando elas vão. Então, e elas falam, olha, eu estou aqui, eu estou nessa fila, eu deixei de trabalhar para sustentar, para viver para o meu marido na prisão, eu vou toda semana lá para ver ele, eu passo pelas revistas vexatórias, eu passo pelas agentes falando que meu corpo é fedorento, mas eu estou lá, esse meu amor é o mais fiel de todos. Então, esse amor é dedicação, é superação, é fé, e é cumplicidade com o outro, uma vontade de ajudar esse outro a diminuir na diminuição desse sofrimento que está na prisão. Então, mais do que dramas pessoais, isso também envolve, né, dramas pessoais, envolve a subjetividade de cada uma, mas elas estão apontando, né, na minha concepção, uma concepção de justiça que está vinculada a uma ideia de punição que vai punir o corpo, que atua, né, na subjetividade, na ordem dos afetos, né, e ao mesmo tempo estão revelando uma noção de criminalidade, né, feminina, que vai vincular, e aí tem umas armadilhas que eu vou falar mais à frente, que a gente tem que evitar, como por exemplo a relação
estereotipada de que as mulheres seriam mais emotivas do que os homens, né? Então elas estariam na prisão porque são mais emotivas, não têm um pensamento dito racional, né? Então é uma armadilha que a gente precisa evitar. Breve panorama sobre o sistema prisional no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte, né? Só dizer, eu vou apresentar esses dados estatísticos, mas é uma grande, para quem trabalha com o sistema prisional, é uma grande dificuldade você ter acesso a esses dados estatísticos, eles variam muito, né? Então, de acordo com os dados do DEPEN de 2013, são 574 mil pessoas privadas de liberdade, das quais 36.135 são mulheres, 6,3% da população carcerária. Além do déficit de vagas, da superlotação e das condições de insalubridade que marcam essas instituições, os estudos apontam para taxas crescentes de criminalidade e de encarceramento, especialmente feminino, nas últimas décadas. Para se ter uma ideia, nos últimos 12 anos, o crescimento populacional da população carcerária foi de 130% para os homens e de 257% para as mulheres. Em sua maioria com alguma vinculação às drogas, seja por meio do tráfico ou do próprio consumo. Então, a maioria das pessoas... A gente até participei de um seminário agora em São Bernardo do Campo sobre o sistema prisional e todas as mesas, todas as questões passam pela questão das drogas, né? Não das drogas, da guerra às drogas. Então, todas as mulheres entrevistadas, elas estavam presas por causa porque tinham um entorpecente, ou porque foram coniventes com maridos, e isso é crime hediondo, né? Então isso complica um pouco mais. O sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Em 2010, a população era de 4.305 pessoas, das quais 3.991 eram homens e 314 mulheres, incluindo todos os regimes de cumprimento de pena. As marcas, né? Assim como, nem vale a pena repetir, porque a gente sobre o sistema prisional a gente sabe, né? É desigualdade, né? A gente tem uma população, maioria, sem acesso à justiça, a maioria proveniente de contextos de grande vulnerabilidade social, econômica, afetiva, né, que é uma das questões que eu gosto de colocar. Essas mulheres, geralmente, e esses homens também, eles não têm nível escolar muito baixo. Geralmente as mulheres elas já têm um filho, inclusive, né? Então, as mulheres ali no Rio Grande do Norte, elas não, todas as mulheres entrevistadas, nenhuma tinha assistência jurídica, não tinha assistência jurídica nenhuma, muitas nem sabiam como é que estavam dando seus processos. A ambiguidade é outra característica, né? Porque fala, as pessoas, de acordo com a norma, né? O presídio é para ressocializar esse grupo, mas como é que você vai ressocializar quem nunca foi, né, inserido de fato na sociedade? Ou como é que você vai ressocializar uma pessoa que passou por um processo de isolamento e de uma estigmatização tão forte como essa? Né? Então, a violência, no caso diferentemente do presídio masculino, a violência nos presídios masculinos não é muito física, ela é mais simbólica e psicológica, né? Do que no presídio masculino você vai encontrar muita violência física, né? Aqui não, é mais psicológica. Né? No mundo das normas e das práticas, você tem uma série de leis e de garantias constitucionais que não são garantidas, né? Enquanto tem uma ideia, né, da ressocialização e utópica, né? As práticas são de mortificação do eu, para usar os termos, né, do Goffman, né, de destruição, de aniquilamento, de humilhação. Né? Os processos de distribuição de justiça são extremamente desiguais para esse grupo, né, de desiguais. E uma das características muito fortes que eu vejo em Natal, né, que deve ser uma característica comum, é a ideia, né, de que bandido bom é bandido morto, né, o que justifica uma série de questões que vão estar diretamente vinculadas ao funcionamento do presídio. Né? O presídio é um lugar para ser ruim, é um lugar para ser... muitas mulheres veem como purgatório, como lugar de sofrimento, e parece que essa é a lógica mesmo de funcionamento dele. E outra ideia é diga-me com quem andas e te direi quem és, que é justamente aplicado para as mulheres de visitantes, né? Que são consideradas, né, entre aspas, mulheres de bandidos, e são submetidas a todo estigma por serem, né, mulheres de bandido. Então, é como eu até vou falar do lado de... Se essas mulheres visitantes, elas não estão totalmente do lado de fora do presídio, elas estão no espaço liminar, né? As prisões, por outro lado, são pensadas como espaços masculinos para um público maior de homens, né? O que sobra para as mulheres? As ruínas, a não garantia de direitos consagrados, ainda que mínimos. Então,
por mais que exista dificuldade no sistema prisional, os homens ainda têm acesso à visita íntima, que não acontece no Natal, por exemplo. As oportunidades de lazer, por exemplo, são melhores, eles participam de mais projetos de remissão de pena. A própria unidade prisional para as mulheres, o caso específico de Natal, é o resto, é o que não sobra, é o que não presta mais para os homens, é o que sobra para elas. Então, há um controle muito forte das condutas sexuais, né? No caso de Natal, as mulheres que são pegas pela direção tendo práticas homossexuais, que é um assunto bastante delicado e ainda tabu, elas são punidas, elas são mandadas para a cela de isolamento, ou CAFUA, que elas chamam, e aí depois isso é anotado na ficha dela como mau comportamento, e quando ela vai pedir progressão de regime, né, ela não consegue porque está lá anotado o mau comportamento. Então elas são extremamente punidas e elas morrem, elas têm um receio muito grande para essas celas de isolamento. Então, e elas sentem, né, que diferentemente dos homens, elas são muito mais punidas, né, porque é como se elas tivessem transgredido uma dimensão moral, né, de ser mãe, de não ser boa esposa, e elas se sentem profundamente, elas sentem-se indignas, né, de uma forma que muitas delas, inclusive, falam que não querem que a família visite, porque ela, por um lado, para preservar a família da humilhação, da revista vexatória, mas, por outro lado, porque ela se sente indigna. A própria família também abandona essas mulheres porque tem uma questão moral, como se elas tivessem transgredido e essa mulher tem que ser abandonada. Então, por todas essas questões, a prisão das mulheres, para usar um termo do Kies, é vista como a prisão das prisões. Com isso, eu não estou querendo dizer que os homens, essa é uma armadilha a se evitar, né? Que os homens não sofrem, né? Nesse contexto, eles sofrem também. Só que aqui aqui é um tipo de sofrimento muito, não sei se é maior, não posso dizer isso, mas é um sofrimento diferente, porque os homens, eles são acolhidos pelas suas famílias e pelas esposas, essas mulheres não são acolhidas. Para vocês terem ideia, de 120 mulheres em 2010, no Complexo Penal João Chaves, apenas 4 recebiam visitas dos seus companheiros. Enquanto, nas filas de visita, você vai, às vezes, até ter 2 mulheres para cada homem, as mães não abandonam, né? Então, esse isolamento é uma dor muito forte, que recai especialmente sobre elas e seus corpos. Do lado de dentro, né? Alguns dados históricos sobre o Complexo Penal João Chaves, né? Ali tem uma foto da década de 80, esse é considerado a Santíssima Trindade do Diabo. É um contexto, né, um contexto da década de 80 em que o Complexo Penal ele foi inaugurado foi iniciada a construção dele em 53, como antiga colônia penal da Zona Norte, fica na periferia de Natal. A construção foi terminada em 68, né, que deu origem ao estabelecimento voltado para medidas socioeducativas de política penitenciária do Rio Grande do Norte. Só que até 1988 essa era a única prisão de segurança máxima do Estado. Além disso, na década de 70 recebeu presos políticos e entre os anos de 1980 e 90 passou a ser conhecido como Caldeirão do Diabo, abrigando uma população carcerária de até 800 presos, quando sua capacidade era de 380. Assassinatos, mortes, fugas e todo tipo de violência remete a esse contexto e fazem parte do imaginário local. Então, a Santíssima Trindade do Diabo, esses 3, eles cometeram uma série de assassinatos, quartejamentos, etc. Mas num contexto, né, de superlotação, né, então se você encostasse no outro, você já, né, e eles fazem parte do imaginário. Se perguntar em Natal, eles são referentes. Em 2003, laudos do Ministério Público determinaram que o local fosse demolido, pois a prisão não teria infraestrutura suficiente. Em 2006, o regime fechado masculino foi desativado e os pavilhões demolidos, restando apenas um pavilhão masculino para presos provisórios, que é o Raimundo Nonato, que eu vou falar, né, das mulheres na fila no Raimundo Nonato, e a ala feminina para internos no regime fechado e semiaberto, que é o Complexo Penal João Chaves, que é o que eu estou abordando. Então vocês veem a ruína que ficou para essas mulheres. Em relação à ala feminina, inicialmente contava apenas com 40 vagas para internas. Nos dias de hoje possui capacidade para 70 internas, além de 7 celas individuais de isolamento, sendo que a população carcerária em 2010 era de 120 mulheres, como eu falei, né? Em 2011 foi inaugurado o berçário, que contava desde 2008 no plano diretor. Então,
o presídio tem o berçário agora, mas as especificidades de gênero não são garantidas. Continuidade e peculiaridades, né? Estou trabalhando com esse contexto etnográfico e ele, ao mesmo tempo que tem uma série de continuidades com outras, que se eu estou trazendo um contexto local, esse contexto local dá para dialogar com o contexto nacional, que não é homogêneo também, né? Mas ele tem especificidades. João Chaves é uma unidade estadual, de pequena proporção, não tem uma incidência grande de formação de coletivos organizados, como PCC, Comando Vermelho, né? E tem uma presença muito grande de presas estrangeiras, né? Em virtude do tráfico internacional. Então lá a gente encontra, tem muitas prisões, por exemplo, em Santa Catarina, tem muita gente da América Latina, né, como estrangeiros, e aqui você vai encontrar muita gente da África, da Ásia, tinha gente da Malásia que foi entrevistado, e da Europa. Então você tem espanhola, tinha francesa, né, porque Natal ela entra como uma rota de tráfico internacional. Como a maioria dos presídios, né, eu já falei, desigualdade, insalubridade, violência, né? O que acontece com as mulheres quando elas chegam no presídio? Primeira coisa que o Goffman vai falar até do processo de adaptação, né? Confiscação dos bens, contato forçado com o ambiente insalubre com outras pessoas, inclusive com ratos, né, com pessoas com doenças infecciosas, que tem que ficar num espaço confinado, escuro, sujo. Isso já seria o primeiro passo, né, nessa adaptação. E existem vários processos de adaptação, o Goffman trabalha isso, mas tem que ser um pouco mais problematizado para dar fluidez, né? Mas mesmo que ele coloque que mesmo as mais resistentes, elas acabam se adaptando à ordem da prisão. Nem que seja pelo castigo, porque as mais indisciplinadas elas vão ser aquelas que mais, né, vão sofrer a vigilância e a punição. Como eu falei, há um controle das condutas sexuais, da homossexualidade, uma limitação no que diz respeito à assistência jurídica, aos bens ou material extra, né? Então, é comum, uma das coisas que a Julita Lengruber coloca, por exemplo, na prisão do Rio de Janeiro, quando ela trabalhou no presídio, que as mulheres juntavam migalhas de pão, né, para usar como absorvente quando estava menstruada. Então, essa realidade ela acontece em Natal também, né? Vocês pensam, de 120 mulheres, 4 mulheres apenas recebem visita de seus companheiros. Então, e o Estado não dá nada, né? Não dá praticamente nada. Então vocês veem a situação que essas mulheres, né, de carência que elas vivem, né? Então, o que aumenta muito o isolamento delas. A prisão afeta o corpo, né, e a alma, que é perpassada por uma série de práticas administrativas que vão variando. Então, agora elas estão sendo uniformizadas, foi proibido usar batom, foi proibido que usassem, todos os espelhos foram retirados da prisão. Então, cada direção vai fazendo uma série de táticas, né, que vão afetar justamente a subjetividade e o corpo dessas mulheres também, né. E a gente focou muito no trabalho, nas trajetórias de vida. Conforme eu falei, todas elas tinham alguma vinculação com drogas, né? E remontava, falava, eu me vinculei à droga a partir de um companheiro, né? Isso é muito claro, a partir de um amor bandido, que é um termo que elas usam, e nesse sentido elas assumem o que é um papel, né, que é muito veiculado, inclusive, né? A gente estava até falando com a Soraya sobre o livro a tese da Luciana Ribeiro, que falou Crime é Coisa de Mulher, que ela coloca as mulheres como agentes, né? Mas a maior parte da literatura vai colocar as mulheres, né? Pelo menos elas se colocam assim em Natal, né? Tem que se problematizar. Se colocam como secundárias, como se fossem os homens que levaram essas mulheres para o crime, que vai de novo levar aquela ideia, como se as mulheres não tivessem agência para nada, elas sempre têm que ser levadas pelos homens, que é uma forma de justificar, de se proteger também, mas que tem, né, que tem uma réplica no imaginário, né, estereotipado sobre as mulheres, né. Conforme eu falei, o que marca muito forte no complexo penal é a solidão. Os dias de visita, diferentemente para os homens, as visitas são consideradas a melhor coisa do mundo para eles. Então, quando, por exemplo, se a direção vai proibir visita, então tem revolta, tem quebra-quebra, eles não aceitam. Agora, para as mulheres, não, o dia de visita dói mais ainda, porque elas não vão receber praticamente ninguém. Então, elas são, conforme eu falei, elas são abandonadas pela família, pelos companheiros, sentem-se indignas, né?
pedem, é comum que às vezes elas peçam, não, eu não quero que meu filho, principalmente com os filhos, ela fala que eu não quero que meu filho me veja, se insira nessa situação, não quero que você traga. O que é uma forma de proteger também, porque a pena no Brasil ela transborda sempre para a família, ela não vai afetar só aquele que está preso, ela afeta a família como um todo, especialmente crianças e mulheres. A forma de construção do cotidiano, elas falam, né, conforme eu disse, é cobra comendo cobra, aqui não tem amor, aqui, a Leonardo até falou assim, aqui o que tem é amor de miojo, né? Então, por exemplo, eu amo você porque você vai me dar um miojo, né? Então elas colocam isso de uma forma muito forte, mas ao mesmo tempo, então tem redes de hierarquia extremamente complexas, que eu não tenho aprofundamento etnográfico sobre isso, mas ao mesmo tempo tem redes de troca e de afetividade, né? Que envolve sexo, envolve amizade, envolve companheirismo. Isso de uma forma, né? Principalmente está muito claro quando elas, como eu apresentei no início, quando os filhos delas vão ficar com as amigas, quando as amigas que vão sair da prisão vão tentar ir no advogado para tentar saber o processo e levar para elas, né? E é justamente isso que eu quero trabalhar com foco mais denso, que é uma das coisas que mostra uma instituição total, nenhuma instituição total é total, isso que mostra a porosidade e a força, né, das emoções nesse contexto. Uma trajetória, então eu vou apresentar uma trajetória o nome é fictício, tá? Só para vocês, para elucidar esse contexto. Em 2010, Luísa tinha 28 anos, era solteira e mãe de 3 filhos, interna do Complexo Penal João Chaves. Possui ensino fundamental incompleto, tendo começado a usar droga aos 9 anos. Aos 17 anos passou a usar crack e já possuía várias passagens por unidades de correção para jovens. Para sustentar o vício, decidiu começar a traficar com o seu namorado, que tinha conhecido na unidade de correção para jovens e com quem teve 3 filhos. Um dia foram pegos em flagrante e Luísa foi condenada a 9 anos de prisão por tráfico. Devido às várias fugas, ao uso de drogas e ao seu mau comportamento no presídio, foi transferida várias vezes e, abre aspas, só começou a se acalmar quando fez parte do projeto Transforme-se e aceitou Jesus. Transforme-se foi um projeto, né, vinculado à universidade particular de Natal, ao UNP, que uma professora estava levando uma oficina para fazer bolsa, costura. Esse foi um projeto muito importante que foi boicotado agora, não está mais acontecendo. E a presença da igreja é muito forte também no presídio, é outra coisa que cabe, né, maior adensamento. Em 2009, progrediu de regime e ganhou a possibilidade de cumprir o regime semiaberto. Nesse contexto, trabalhou na Secretaria de Justiça como assistente de serviços gerais por 1 ano, até que simplesmente não foi mais ao trabalho e deixou de assinar diariamente uma lista de frequência obrigatória para quem está no regime semiaberto. Foi declarada como foragida, presa novamente, o juiz regrediu seu regime durante 11 meses para uma nova avaliação a despeito de suas explicações. Segundo ela, não tinha dinheiro para pagar diariamente 2 ônibus necessários para assinar a lista de presença no complexo penal. Até o momento que finalizamos a pesquisa, final de 2000, início de 2011, Luísa continuava presa. Já havia cumprido 4 anos de prisão e mais 1 ano do tempo determinado pelo juiz, aguardando a resposta da progressão do regime. Durante todo esse tempo, não recebeu nenhuma visita de sua família. Esperava poder sair da João Chaves, que é como ele chama, tá? Um dia se dedicar à igreja e a Jesus. Queria tentar arrumar um trabalho para poder se sustentar e tentar não mais voltar para a prisão. Então você vê, ela vem no contexto de vulnerabilidade, a questão do amor, o vínculo afetivo, as drogas, a questão dos filhos e o abandono está muito claro aí. E ao mesmo tempo você vê, né, uma distribuição de justiça extremamente desigual, né, e cheia de paradoxos, né, porque isso é muito comum de pessoas que saem da prisão. Agora mesmo, há pouco tempo teve uma presa africana que ela tinha a perna amputada e tudo, ela tinha que ficar no Brasil porque ela estava com o regime semiaberto, mas ela não tinha onde ficar. Então ela decidiu voltar para a prisão, porque ela não tinha como ficar, senão ela ia ser declarada foragida. Então teve toda uma organização para tentar acolher essa mulher lá, e ela tentar, porque lá na João Chaves, você, diferentemente acho que de Brasília, as mulheres não dormem lá na prisão, elas só vão e assinam, elas não dormem porque não tem estrutura para receber. Né? Então, e é muito, muito comum o caso de mulheres que saem, que não tem emprego nem nada, que tem que às vezes pegar 4 ônibus para assinar e não tem dinheiro, que fala assim, eu preciso roubar para assinar, né? O que mostra a situação de vulnerabilidade que a gente, né, um pouco do processo de distribuição de justiça no Brasil.
Então agora eu vou passar para o segundo momento, tá? Que é justamente do lado de fora, né? Mulheres nas filas de visita, né? O presídio Professor Raimundo Nonato Fernandes faz parte da antiga colônia penal João Chaves. Foi inaugurado em 2001 como presídio provisório para homens em regime fechado. Então ele faz parte do mesmo complexo prisional, eles são vizinhos. Diferentemente da unidade feminina, é marcado por intenso fluxo de bens, informações e pessoas. Saídas e entradas de presos provisórios são constantes e por isso a população é sempre variável. Em 2002, encontrados com uma massa carcerária de 379 detentos, sendo roubo, furto e tráfico de drogas os crimes mais comuns. Como na maior parte dos complexos prisionais locais, a instituição abriga uma população maior do que com a sua capacidade, existindo em média apenas 5 agentes penitenciários realizando em plantões de guarda interna. Da área externa do presídio, vislumbra-se, eu vou mostrar fotos depois, vislumbra-se um cenário dantesco, sujo e tumultuado, em especial nos dias de visitas. Cartão de visita são esgotos a céu aberto, né? Um ambiente anti-higiênico, tumultuado, ostensivo para a família e para as mulheres que frequentam. No dia de visita, né, as mulheres ficam amontoadas ao relento, sem nenhuma proteção contra sol e chuva, vocês vão ver as fotos, né? E é um cenário, né, muito marcado por muita dedicação dessas mulheres que carregam nessas jumbos, aquelas sacolas, que se dedicam, fazem comida, etc. Mas o que impressiona nesse contexto é a fé que essas mulheres têm, a vontade de ajudar o seu companheiro, né, a dedicação, o colorido das suas roupas, o colorido das suas bocas, o colorido das sacolas, que elas fazem questão de se sentir super e bonita, tentar ir bonita, porque na verdade elas são obrigadas a usar solegue, chinela havaiana, né? Mas elas tentam se arrumar, elas tentam estar o melhor possível para diminuir o sofrimento dos seus companheiros, né? As filas, as regras, as revistas vejatórias. A organização das filas em relação às visitas íntimas, a fila é única, pois nesses dias a maior concentração é de mulheres, a prioridade para idosos, gestantes e alguma visitante que esteja doente. Nas ditas visitas sociais existem as formações de 2 filas com critérios diferenciados, uma fila que é de prioridade para os que têm perfil de idosos, gestantes e mulher com câncer de colo. A segunda fila é para os demais visitantes, dependendo do sexo, que não se enquadram nesse perfil. Notar a rigidez dos horários, né? Elas têm que entrar às 8 horas, elas podem sair às 11 horas e, se quiserem, podem permanecer até às 16 horas. Às vezes elas chegam, não em Raimundo Nonato, mas um outro presídio estadual de Parnamirim, elas não chegam nem em ônibus, elas têm que andar quase 3 quilômetros numa estrada de terra, só entre mato, para poder chegar naquele. Então, às vezes, elas madrugam, elas vão bem cedinho, né? Elas ficam na fila esperando. Existem ainda as regras e etapas de triagem das visitações. A visitante mostra sua carteira de identidade, registro de casamento ou outra identidade similar. As mais antigas, como as novatas, são cadastradas e têm uma carteirinha específica, que é averiguada no balcão de identificação pelo agente penitenciário de plantão para ter o controle da entrada do presídio. Em seguida, as visitantes se dirigem para uma esteira rolante com detector de metal com componentes digitais para se fazer as revistas dos objetos e alimentos que são levados aos presídios. As mulheres passam por um detector de metal no canto da entrada da sala de espera, localizada no canto da parede, onde são feitas as revistas mais humilhantes possíveis, para constatar se estão portando aparelhos celulares, armas e drogas para os seus amantes. Então, as revistas são horríveis, né? Elas não têm um procedimento que diz que isso é necessário para a segurança, mas geralmente as agentes falam que os corpos são fedorentos, né? Todo aquele estigma da mulher de bandido está muito forte. E assim, as mulheres gritam, né? Tem agente penitenciário, que a gente conversou lá, que achava um absurdo ter mulher, agente penitenciário é mulher para fazer revista, que era mulher de bandido, então não prestava mesmo. Elas não têm nenhuma privacidade. Então, por exemplo, lá na João Chaves já teve grávida que estourou a bolsa, já teve idosa que o útero saiu para fora, de tanto que elas são, né? Os corpos são inquiridos, né? Enfim, então é um processo extremamente difícil, doloroso, humilhante, né? E elas passam por aquilo, essas mulheres passam por aquilo. Algumas vão dizer, o meu amor é o mais fiel de todos, porque até eu estou aqui há 20 anos fazendo isso, eu nunca vou largar o meu marido. E muitas nem são maridos, né? Em termos, né? Não tem certidão de casamento, né? Então, no Raimundo Nonato, grande movimentação de mulheres, fluxo de pessoas e bens. O amor é materializado nesse contexto em sacolas pesadas e coloridas, que são os jumbos.
é materializado na forma da solidariedade entre elas, ao mesmo tempo solidariedade, mas também desconfiança, né? Cada uma fica vigiando a sua sacola, porque tem medo da outra colocar alguma coisa errada na sacola, tem a questão das filas, quem vai entrar primeiro, mas tem solidariedade. Elas dizem que é um caminho de superação, elas são no Rio Grande do Norte, eu não sei como é que é aqui em Brasília, mas o Rio Grande do Norte é um estado muito, com a presença da religião católica muito forte, então elas falam isso, Jesus vai me ajudar, eu estou aqui para ajudar o sofrimento do outro, né? Então elas têm os seus corpos inquiridos e dizem que tem o maior amor do mundo, né? Porque superam, porque se dedicam, porque são fiéis, né? Mas isso não implica em negar todo o processo de violência que envolve isso, né? E que as mulheres ali no presídio, novamente, elas são submetidas, não só pelos agentes, mas por formas de violência dentro do próprio presídio. Né? Por exemplo, como eu falei, não é o caso de João Chaves, mas casos de estupros coletivos. Lá no presídio estadual de Parnamirim, onde eu fiz um trabalho com os meus alunos também, existia uma norma entre os presidiários que diz que no dia de visita íntima as mulheres podiam apanhar, elas só não podiam apanhar no dia de visita social, porque aí assustavam as crianças e as mães. Aí se um preso, né, batesse naquela mulher no dia de visita, esse preso poderia ser até morto, espancado, mas no dia de visita, claro que não é todas, né? Algumas falam, eu estou aqui por amor, mas tem outras também que são ameaçadas de morte, etc. E tem toda uma questão de pagamento de dívida na prisão, né? E às vezes elas, eu sou casada com uma pessoa que entrou agora no presídio, com uma pessoa que não tem, uma pessoa franzina, vem da Asa Sul, por exemplo, entrou ele vai ser violentado ali naquele contexto. Então fala assim, olha, para ele não ser violentado, você traz droga, você traz arma, então essas mulheres levam isso, né, para eles. Então é uma violência muito grande que essas mulheres, né, estão submetidas nos dois contextos que eu estou aqui tratando. E aqui eu vou trazer duas narrativas dessas mulheres na fila. Essas são falas delas. O dia de visita é constrangedor para todo mundo, mas não tenho nada a reclamar das mulheres penitenciárias que fazem a revista. Sou novata. Só tem um mês de visita. Tem gente que faz mais tempo. A principal reclamação que tem a fazer é a barrada de comida. A gente prepara a comida com tanto carinho para fazer uma coisa diferente, mas na hora não entra. A comida é toda revirada e acaba não servindo para nada. Quando acontece isso, eu jogo a comida no lixo e volto com a maior tristeza do mundo. Mas é isso mesmo, a gente tem que se conformar. Maior é a força de Jesus Cristo que um dia vai tirar ele deste castigo e sofrimento. Outra coisa que me incomoda muito é ter que me arreganhar todinha para fazer a revista e saber se eu levo alguma coisa errada para meu marido. Isso é uma humilhação e falta de respeito para uma mulher mãe de 3 filhos e dona de casa. Eu nunca passei uma dessa em canto nenhum, seu moço. Entendeu? Isso é uma falta de vergonha e humilhação. Aí outra falando, eu vou entrar em detalhes, hoje é só transar, é quarta-feira do sexo. A gente vem abastecer os homens aqui. A gente fica nua do jeito que nasceu, fica nuazinha as mulheres da penitenciária e passa metal nos nossos genitais. Tem que se abrir, às vezes leva até dedadas para o baculejo. Eu sempre venho, já estou acostumada. Se não vier, vai que ele me arranja outras e deixa a gente. Nesses dias só vem mulheres, as crianças não podem vir. Crianças somente nas visitas sociais. Olha, essas visitas de cadeia já viraram minha diversão. Eu, na realidade, só venho me encontrar com este homem porque ainda gosto dele. Com toda a sua humildade, ele ainda é o homem da minha vida. Já sofri demais por esse cara. Já cheguei até a apanhar dele. Mas não se diz que mulher de bandido gosta de apanhar. O que eu acho mais ruim é quando a gente pega umas mulheres nojentas, agentes de revista, que fazem a gente sofrer todo tipo de vergonha. Arreganha seu periquito, deixa a gente nuazinha. E até dá dedada na nossa vagina para saber se nós levamos celular, droga ou outro bagulho. Tem umas agentes que nos tratam até bem, mas tem outras que são abusadas e umas não podem pagar por todas. Mas tem umas que exageram a papo dando uma geral sem necessidade. Tem uma música que fala em uma vida louca, a vida bandida. Assim é o mundo do crime. Ele é cheio de armadilhas e suspense, como um filme de terror. Então aqui vocês veem a ideia do amor, da humilhação, está aí presente também, né, da vulnerabilidade dessas mulheres, né, no sentido de justiça muito vinculada a uma ideia de punição, né, do próprio corpo. E o do sofrimento no corpo dessas mulheres. Breves reflexões, armadilhas e desdobramentos. A continuidade entre as pesquisas. Então, eu quis mostrar a continuidade entre esses dois contextos. Que continuidade há entre esses dois contextos? Vulnerabilidade, desigualdade, o
corpo como centro de atenção do sistema prisional, a relação entre justiça e criminalidade, punição e humilhação, o papel do imaginário social, de criminosas a mulheres de bandido e vice-versa, né? Que as mulheres criminosas elas sofrem profundo estigma e aquelas que estão visitando as filas já sofrem esse estigma também. E o que eu quis mostrar para esse trabalho é uma punição que recai especialmente sobre as mulheres, seu corpo e sobre sua subjetividade. Nos dois contextos, o amor aparece como central, mas ele é ressignificado. De força motriz para a vida, nas filas de visita, né? Algumas abandonam o trabalho só para dedicar ao marido, né? Ele se transforma em abandono, solidão, melancolia e rancor no contexto prisional. Ele é elucidativo de uma forma de sensibilidade jurídica particular que marca o corpo, os afetos e relaciona justiça, punição e amor na visão dessas mulheres. Problematização, possíveis armadilhas e desdobramentos. Cabe pensar aí nos campos de poder e o contexto da pesquisa. Né? Como eu falei, quando essas mulheres estão falando que é por amor, elas também estão justificando, elas também estão se purificando desse estigma, mas não é só isso, também tem mais coisas, elas sentem mesmo, né? O que o amor pode significar nessas narrativas? Quais são as derivações desse tipo? Que a gente está longe de um ideal, né, de amor romântico, né? Aqui, por que essas mulheres se submetem a isso? Questionar a ideia de que as mulheres seriam mais emotivas que os homens, né? Porque às vezes quando eu estou falando elas fazem tudo por amor, de certa forma eu posso estar usando essa ideia que não é o nosso objetivo, né? Estou querendo trazer esses dados que apareceram, né? Mas uma das armadilhas quando você vai trabalhar com criminalidade de mulher é justamente reiterar as dicotomias, mulher, subjetividade, afetividade, homens, racionalidade e violência, né? Que é uma ideia estereotipada, mas que acaba se materializando na prática muitas vezes, né? Na definição dos julgamentos, no encarceramento feminino. E como pensar o amor nesse contexto, já que possui diferentes derivações e exige respostas interdisciplinares? Então são questões, né, instigantes para pensar que merecem aprofundamento, né, que eu ainda não tenho devido ao caráter inicial da pesquisa e necessidade de aprofundamento teórico e etnográfico. Bom, aqui, só para terminar, algumas fotos, tá? Nenhuma foto é minha, são todas fotos da internet. Tá? Ali em cima é o Complexo Penal João Chaves, né? Ali tem a ala do regime semiaberto. Aqui, o Raimundo Chaves está aqui e a ala feminina está aqui atrás. Aqui os esgotos a céu aberto, né, que eu falei. Essas são imagens da João Chaves lá, né, que mostram, né, todo um processo de sofrimento, etc. Mas também de cumplicidade. Vocês veem, essas mulheres estão rindo, etc. Aqui, né, a situação, por exemplo, uma mulher grávida, que é uma situação... Já, às vezes elas engravidam e quando engravidam elas são abandonadas mesmo. A insalubridade, né, as condições de ruínas aqui. Aqui é uma mulher que foi pega na triagem, né, portando drogas, e aqui seria o acolhimento de uma outra mulher, né. E aqui uma foto da João Chaves na década de 80, né. Aqui é a porta é o presídio Raimundo Nonato, que é onde as filas, aqui tá, olha as sacolas coloridas, né, a organização das filas. Aqui, né, mulheres com bebês, né, lá, que os bebês sofrem bastante, né, porque as condições de salubridade errada, etc. Então, e os corpos deles são muito marcados, tanto essas mulheres como, né, como doenças de pele, etc. Né. Aqui, esses dois momentos aqui foram parte, né, do projeto Transforme-se, que eu falei. Né. Então, o projeto Transforme-se, que não pode mais acontecer, né. Quase todos os projetos de extensão universitária estão sendo proibidos, é muito difícil entrar nesse contexto. Eu faço trabalho com os meus alunos e todo o tempo a gente é impedido de entrar, nosso trabalho é boicotado e a gente tem que entrar de novo. Né? Mas é um trabalho que elas se envolveram muito, eles fizeram um desfile, né? Um desfile que elas fizeram as roupas, etc. E aqui elas faziam essas coisas para vender, né? Em seminários, etc. Eu trouxe aqui, por exemplo, Suécia, está escrito Suécia aqui, ó, um monte de coraçãozinho, etc., né, que mostra justamente essa ideia de amor que parece, né, tão estranha nesse contexto, mas que se revelou, né, importante nesses dois contextos abordados. É isso que eu queria falar e posso complementar mais alguma coisa. Obrigada.